Olá pessoal! O vídeo de hoje é bem diferente dos vídeos que eu costumo fazer. Não é um vídeo sobre uma patologia específica, sobre algo diretamente relacionado a uma doença, mas eu acho que vocês vão entender logo por que eu tô falando sobre isso. Eu vou fazer uma espécie de crítica literária, não que eu tenha a qualificação para tal, de uma peça do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen. Essa peça foi escrita em 1882 e se chama Um Inimigo do Povo. Então essa peça, ela conta a história de uma pequena cidade que tem um balneário, né? É um balneário como de águas termais. E esse balneário, ele recebe visitas, recebe pessoas que vão porque estão com algum problema de saúde, querem se tratar nessa estação balneária. E essa é a principal fonte de economia dessa cidade. E o protagonista da peça é o médico dessa estação balneária. Ele se chama Thomas Stockmann. E ele percebe, né, que ele está tendo um aumento do número de atendimentos por uma doença que parece ser uma gastroenterite e algumas alterações, algumas infecções de pele. E ele começa a perceber que isso está relacionado aos banhistas dessa estação balneária. E na investigação dele, ele descobre que as águas da estação balneária estão contaminadas por um esgoto vindo de um curtume. O que ele faz então? Ele leva esses achados para o prefeito da cidade, que por sinal é o irmão dele, e fala: nossa, olha só o que eu descobri, a gente tem que corrigir a canalização, porque as pessoas estão ficando doentes, muita gente vai ficar doente se a gente não fizer isso. E o prefeito, o Dr. Stockmann, ele acha que todos vão ficar muito felizes que ele descobriu isso, muito aliviados em poder corrigir isso, muito gratos a ele. E o prefeito não acha isso tão bacana. O que são as objeções do prefeito? Ele fala: mas não é possível fazer essa correção porque vai gastar muito dinheiro, vai gastar dinheiro dos cofres públicos. Aí o Dr. Stockmann fala: não, o dinheiro tem que vir dos acionistas da estação balneária. Mas o prefeito não está muito convencido, fala que não, que eles não vão poder investir, que eles já investiram muito dinheiro e que vai ter que fechar a estação balneária por mais ou menos 2 anos. Para fazer essas correções, e aí eles vão perder a fonte de renda da cidade, e outras cidades próximas podem fazer projetos semelhantes, né? E aí o Dr. Stockmann fica decepcionado, né? Mas ele fala: não, mas eu tenho a verdade do meu lado, eu tenho a ciência do meu lado. Pois muito bem, agora o que eu vou falar é mais ou menos spoiler do final da peça, tá? Não sei se a gente pode chamar de spoiler uma informação sobre uma peça que tem mais de 100 anos, mas se vocês quiserem ler a peça antes de saber o final, então sugiro que interrompam esse vídeo aqui e depois voltem para ver o que mais que eu achei sobre o assunto, ok? Aviso dado. Então, o Dr. Stockmann, ele fica muito seguro de que a verdade está do lado dele, então ele convoca a imprensa, ele convoca uma reunião com as pessoas da cidade, porque ele tem certeza que todos vão ficar gratos a ele por ter feito essa descoberta e por evitar que as pessoas adoeçam. Ele é um personagem que eu chamaria até de ingênuo. Ele também é bastante, assim, ele tem seus defeitos, né? Ele é um personagem arrogante, ele acha que, como ele é um homem de ciência, então que automaticamente as pessoas vão ficar do lado dele, e surpresa, surpresa, isso não acontece. Então, tanto o prefeito quanto a imprensa conseguem manipular a opinião pública de maneira que as pessoas acham que realmente é um grande desserviço interromper o funcionamento da estação balneária para fazer essas correções para que as pessoas não mais fiquem doentes por causa da água contaminada. E o que acontece nessa reunião é que ele é declarado um inimigo do povo. Então, justamente a pessoa que está preocupada em corrigir esse problema, em corrigir a contaminação das águas, em evitar que as pessoas fiquem doentes, ele é declarado como que a pessoa que está prejudicando todo mundo. Ele perde seu emprego na estação balneária, a filha dele perde o emprego de professora, a casa deles é depredada, os filhos deles que são crianças são hostilizados na escola. E é bem como o título diz, ele é declarado um inimigo daquela cidade. Então, tudo diferente do que ele imaginava que aconteceria. Por que eu tô falando dessa peça hoje?
2020. Eu queria então apontar o que eu vejo de semelhante nessa peça que se passa em 1882 na Noruega com 2020 no mundo todo, especialmente no Brasil, na pandemia de Covid-19. O negacionismo, né, que é negar a ciência, negar a evidência científica. Será que se a gente não falar sobre o assunto, isso não vai ter problema? É melhor evitar, né? Então isso a gente percebe, tanto na pandemia de Covid quanto na peça. Transformar em vilões aquelas pessoas que tentam batalhar pela saúde pública, prevenir doença, proteger as pessoas, né, que é o que o Dr. Stockman faz e é o que profissionais de saúde e associações que prezam pela prevenção, pela saúde das pessoas fazem hoje também. Então, você tá torcendo pelo vírus. Já ouviram isso? Eu já. Né? Então, mudar o foco e atacar as pessoas que às vezes querem alertar sobre a situação. É exatamente isso que acontece na peça e é exatamente isso que a gente vê acontecendo por aqui. E também valorizar a economia em detrimento do cuidado com a saúde das pessoas. Então, ter em mente puramente interesses econômicos e não pensar nas consequências da saúde. Isso também a gente vê nos dois cenários. O que vocês acharam desses paralelos? Já conheciam essa peça, conheciam esse texto, ficaram interessados? Será que a gente não aprende como humanidade com as histórias do passado? Porque essa é uma obra ficcional, mas ela também não veio do nada, né? Ela não é, como a gente pode ver, não é uma obra que não tem paralelo com a realidade, não é mesmo? Então esse foi um vídeo bem diferente, me contem se vocês gostaram desse formato e foi pra gente pensar um pouquinho. Até o próximo!